eu não conseguir remover todo o cálculo? Essa é a grande dúvida de uma grande parte de clínicos em relação a qualquer tipo de tratamento periodontal. E eu vou dizer que é também um dos maiores erros do profissional na condução do tratamento. Eu sou a professora Cristina Miura, idealizadora do Periodiária. Eu falo de uma periodontia de todos os dias, que acomete todos os pacientes, que envolve todos os dentistas, independentemente de serem profissionais especialistas em periodontia ou não. Eu ensino a fazer uma periodontia produtiva, lucrativa e de uma altíssima taxa de retorno. E mais do que isso, que o grande beneficiado de tudo isso da periodontia é o seu paciente. O meu desejo é alcançar a melhoria da saúde bucal da população através de você, dentista. Enfim, o que a gente vai falar de bem importante mesmo é da dúvida se vai deixar cálculo residual. Enfim, cálculo ele precisa ser removido e cálculo é uma coisa demorada de remover, complicada de tirar e que tudo isso acaba sendo realmente muito trabalhoso. E também por conta de tudo isso a gente tem muita controvérsia. Primeiro assim, eu no Periodiária eu coloco como sugestão de tratamento o Full Mouth Disinfection. Full Mouth Disinfection ou desinfecção de boca toda, ou raspagem de boca toda, e eu oriento muito quanto ao uso do instrumento ultrassônico do jeito certo. Tem que usar ultrassom, mas tem que usar ultrassom e tem que raspar do jeito certo. O que acontece no Full Mouth Disinfection é que a gente vai procurar uma desinfecção da boca toda, mas diferentemente do envolvimento enquadrante, quando é enquadrante ou sextante, você vai separar um pedacinho e você vai tratar aquele pedacinho naquele tempo clínico até que você tenha certeza absoluta que tirou tudo isso. Mas quando a gente faz um Full Mouth Disinfection, pode ser que a gente termine o procedimento com a sensação de que eu acho que ficou cálculo residual, mas o paciente está cansado, eu estou cansada e nós não vamos mais concluir esse tratamento hoje. Aí pode-se fazer em 2 sessões, que é o protocolo original do Full Mouth Disinfection. Fazer em 2 sessões, uma com uma distância de 24 horas de uma para a outra. E isso é perfeitamente possível de ser feito. Mas ainda assim fica a dúvida, e se eu deixei cálculo residual? E se eu deixei cálculo residual? O que não pode fazer, atenção, olha a ênfase, não pode fazer. Não pode raspar sem ter uma sonda periodontal para identificar a presença ou ausência de cálculo. A gente não pode terminar ou conduzir a raspagem sem que você tenha certeza que está conseguindo remover, sem que você tenha certeza de que onde está esse fundo da bolsa. O maior equívoco, e é quase iatrogênico, que os pacientes acabam fazendo é que eles consideram, talvez pela aparência da gengiva, que já removi tudo, quando na verdade podem estar deixando grandes massas de cálculo residual intocadas debaixo da bolsa periodontal. Isso não pode. E essa é a briga com os periodontistas, que os periodontistas falam que às vezes os clínicos tentam inadvertidamente é isso mesmo, tá? Se não tem conhecimento e começa a fazer as coisas, depois não dá resultado. E quando chega para o especialista e tiver muito grave, isso é problema. Não pode ficar assim. Para não ficar assim, tem que ter uma sonda na mão, identificar se você conseguiu encontrar todo o cálculo até lá no finalzinho, se você conseguiu tirar tudo, se você chegou no fundo da bolsa. Aí às vezes a pessoa pergunta assim, nossa,
Como é que eu sei se chegou no fundo da bolsa? Para saber se você chegou no fundo da bolsa, é assim, ó, pensa num garfinho, tá? Aí você pega esse garfinho e coloca em cima do mármore da sua pia. Ele vai fazer tuk, 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 tuk do seu garfinho. Isso é quando ele tocou no cálculo. Se você sentir uma coisa muito dura, tocou no cálculo, mas não no fundo da bolsa. E quando ele chegar num lugar e ele parecer assim, pensa numa mussarela, tá? Ele é firme, mas ele é mole. Se apertar, ele vai perfurar. Se tiver anestesiado, vai perfurar. E se não tiver anestesiado, vai doer. Chegou ao fundo da bolsa. Então, se você sonda, bateu numa coisa dura igual mármore, é o cálculo. Se você sonda, chegou no fundo de uma coisa firme e dura, é o fundo da bolsa. E isso é o que a gente precisa saber se chegou no fundo da bolsa. Então, e se a gente faz uma sessão de full mouth disinfection, o que a gente precisa ter ciência ou consciência é de até onde você vai. Por isso, antes, precisa fazer uma sondagem, precisa fazer um periograma. Se não fizer isso, tá fazendo, tá raspando, mas você não sabe. Você tá estimando, tá chutando onde está o fundo da bolsa. E isso não pode, porque em algum lugar pode ficar com uma bolsa residual, uma bolsa que você não identificou. Quer saber os maiores enganadores de bolsa que você não vai enxergar? Então, assim, ó, o número um são os indivíduos de periodonto espesso. Você pode ver gengiva grossa, osso grosso, aquilo ali que tem um periodonto espesso, aquilo ali nunca vai contrair, porque tem muita grossura de periodonto. Então tem perda óssea e aquela perda óssea acaba fazendo uma bolsa inclinada ou angular e faz uma bolsa periodontal. Quando o indivíduo tem uma gengiva muito fina, a bolsa, quando acontece a bolsa periodontal, ela contrai inteira e tem recessão gengival. Então é o seguinte, o pessoal do periodonto espesso, é espesso esse periodonto, você nem sempre enxerga aquela inflamação característica, você não enxerga cálculo por transparência e vai enxergar como? Só vai enxergar sondando. E é por isso que você precisa ter uma sonda na mão para não deixar bolsa residual, cálculo residual. É isso que você vai fazer. Como é que você vai saber aonde está o fundo da bolsa? Você vai saber com a sonda periodontal. Aí você vai saber, olha, aqui tem 10 milímetros, aqui tem 7 milímetros, aqui tem 12 milímetros. Só vai saber sondando. Sem fazer isso, é uma periodontia do chute. Existe a chance de você não ver resultado. Existe a chance de você nem mostrar o valor que o seu tratamento tem, nem de mostrar o que é que você está tratando. Eu estou tratando essa bolsa periodontal que tem 5, que eu quero que fique 3. É esse o meu tratamento. Esse é o objetivo do meu tratamento. Se não explicar isso, ele acaba não sabendo. Tá, número 2 de enganador. O número 2 é o paciente tabagista. O paciente tabagista faz vasoconstrição. E como faz vasoconstrição, não acontece a vasodilatação do processo inflamatório. E aí, quando você olhar para aquela gengiva, ela tem uma aparência de normalidade incrível. Ela parece uma gengiva saudável. E a gente fica, alguém desavisado vai olhar para a gengiva do fumante e vai dizer, nossa, tudo bem se é fumante, mas tá tudo bem nada, tá cheio de bactéria naquela superfície. Bactéria sempre tem, tá? Mas pelas baixas tensões de oxigênio, a gente tem um acúmulo de bactérias periodontopatogênicas na superfície daquela raiz. É um problema. Tem que conseguir remover. Se não conseguir remover, tá sujeito a ter problema. E tem que sondar. Porque se não sondar, a gente não sabe se tem bolsa periodontal ou não, porque o tabagista esconde. Tá, número 3. O número 3 é o diabético. O indivíduo diabético
faz até uma resposta inflamatória, mas é uma resposta inflamatória meio ruim, porque a hiperglicemia ela acaba causando uma alteração endotelial e por essa alteração vem menos resposta inflamatória. Geralmente tem supuração, mas assim, a gente não vai ficar procurando supuração para saber se é diabético, mas é muito comum ter supuração em diabético. Aperta, mexe na gengiva, sai aquele amarelinho, muito característico. Mas assim, é o tipo de situação que parece normal, mas não tá. Tem que sondar, senão não enxerga e fica com a bolsa residual, fica com o cálculo residual. Outra situação, lingual de molar inferior, se tiver que ter bolsa, lá é difícil, principalmente se o molar tiver meio lingualizado um pouquinho, é mais difícil, porque fica difícil do paciente higienizar, fica difícil da sonda chegar e fica difícil da gente também perceber, mas ali, se tiver bolsa, é difícil de enxergar. Outro lugar que a gente também dificilmente acaba enxergando é a distal do segundo molar superior. Ah, por que lingual de molar inferior e distal de molar superior? Porque são regiões onde é difícil a gente ver, é difícil o paciente acessar e são regiões que comumente a gente acaba percebendo bolsas residuais profundas, que não são mexidas, não são tratadas. E outra coisa, são os indivíduos com as periodontites de avanço rápido. A periodontite com avanço rápido, com a classificação de velocidade, é o nome dado pela última classificação. Mas na penúltima classificação era chamada de periodontite agressiva, pela agressividade e a velocidade de progressão. Mas na outra classificação já foi chamado de periodontite juvenil localizada. Essa periodontite juvenil porque acometia o jovem e ela tendia a ser localizada em primeiros molares e incisivos. Perdeu esse nome por quê? E se o paciente começa a ter 40 anos, vai se chamar periodontite juvenil? Se ele foi diagnosticado jovem, e se ele foi diagnosticado mais tarde, continua sendo juvenil? Então, ela geralmente aparece na juventude, mas pode aparecer na idade adulta e pode ser que seja uma periodontite da idade jovem e depois chegou no adulto. Enfim, nenhum nome novo, é tudo periodontite e de avanço rápido. Existem periodontites de avanço rápido que elas acometem regiões específicas, como por exemplo, primeiros molares e incisivos. E esta periodontite de avanço rápida, essa que eu falei, ela também é campeã de acabar mascarando bolsa profunda, que a gente deixa de ver. Por quê? Porque estão relacionados a indivíduos jovens, dificilmente paciente jovem tem tanta doença periodontal, e elas estão relacionadas com pouca presença de placa e cálculo. Se tem pouca placa e cálculo, você vai pensar assim, acho que não deve ter doença, e não vai sondar e vai deixar aquela bolsa residual naquele lugar. Então precisa identificar, precisa sondar, ou faz um exame radiográfico, mas antes de todo exame radiográfico, o primordial é um exame clínico. Por exemplo, nessa tal de periodontite, essa juvenil localizada, agressiva, ela progride muito rapidamente e muitas vezes o paciente é diagnosticado às vezes com um problema endodôntico, de tão profunda que é a bolsa, mas ninguém sondou e ninguém sentiu se tem cálculo na superfície radicular. Enfim, se tem, isso precisa ser tratado. E o objetivo da terapia periodontal é remoção de cálculo? Não é. O objetivo da terapia periodontal não é a remoção de cálculo. A remoção de cálculo é uma das medidas que a gente vai ter para a resolução da doença, mas não é o cálculo causador da doença. E sim o biofilme que fica aderido sobre ele. E que a gente removeu o cálculo, a gente ajuda na resolução desta. Mas o que a gente não pode ficar, não pode se ater a um tratamento que é só remoção de cálculo. Então, vou dizer assim, ó, o maior erro que os dentistas cometem, olhou, tem bolsa, tem inflamação, tem cálculo, vamos fazer uma raspagem e resume tudo da pério para um procedimento. Depois reclama que a pério não tem valor, que as pessoas não valorizam a pério, que ninguém gosta de pério, que o paciente não valoriza, que o dentista não enxerga. Claro, quem não valorizou é você.
você resumiu tudo dessa linda, longa, ampla periodontia numa coisa chamada raspagem, remover cálculo. Não é só isso. O cálculo é uma maneira da gente diminuir a profundidade de bolsa, diminuir a inflamação e, mais do que tudo, equilibrar uma microbiota desequilibrada, onde houve um supercrescimento de periodontopatógenos, onde todo mundo tem periodonto patógeno na microbiota normal, mas sobrou. Outro erro, tem bolsa profunda, raspei, continua inflamado, acho que vou dar um antibiótico. Por que ainda está inflamado? Aí está o motivo errado de dar um antibiótico. Por quê? Você verificou se tem cálculo residual? Se tem bolsa residual? Se está com um problema ali? Então, não pode. São todas as nuances que fazem uma periodontia cheia de processos, cheia de protocolos, do jeito errado e simplista, resumido numa coisa chamada raspagem, que faz parte, mas não é tudo. A raspagem é um meio de nós conseguirmos remover regiões onde as bactérias vão se abrigar, esconderijos de bactéria, mas não é isso que vai trazer resolução. Por isso que no tratamento periodontal a gente precisa de sessões e a gente só vai entender que resolveu o tratamento quando houver o fechamento da bolsa periodontal, ou até se essas bolsas periodontais se tornarem inativas, quando essas bolsas periodontais elas ficarem sem sangramento e quando o paciente que é suscetível, que tem tendência, que a gente sabe que vai voltar, quando ele entrar num esquema de manutenção preventiva. Se ele não entrar nesse esquema de manutenção preventiva, não vai funcionar, não vai dar resultado, não vai dar certo. E é por isso que tudo isso precisa ser visto. Enfim, voltando ao que eu estava falando aqui no comecinho desse vídeo, que no periodiária eu indico muito o uso de ultrassom do jeito certo. Tem que usar ultrassom, tem que usar pontinha fininha, tem que remover o cálculo, tem que usar uma sonda para identificar, tem que fazer um periograma, tem que fazer o diagnóstico da doença, tem que saber até onde está a profundidade da bolsa e tem que fazer o full mouth disinfection, que é tirar tudo de uma vez. E tirando tudo de uma vez, gente, já ouvi críticas horrorosas, mas tudo bem, não tem problema. Quem quiser criticar, pode criticar, que eu não ligo tanto. Mas antes eu queria esclarecer o seguinte: para os periodontistas antigos, arraigados e tudo mais, a informação de que somente o instrumento manual conseguiria remover a totalidade do cálculo subgengival através de um procedimento raspagem e alisamento radicular é um procedimento que funciona tanto quanto o full mouth disinfection, ok? Combinado? Se você adora instrumentação manual, eu queria que você desligasse esse vídeo, vai assistir outra coisa, tá? Mas não critica, mas não tem problema. Tratamento por quadrante ou por sextante, com alisamento radicular, com o dobro de tempo clínico, funciona. Isso é muito claro, são terapias que existem, que funcionam e que dão resultado. Mas, para quem está disposto a ouvir uma outra coisa, é isso que eu quero mostrar agora. Então, eu vou te dar mais uma chance, tá? Se você achar que você gosta demais e que esse negócio de ultrassom e full mouth é muita balela, por favor, desliga, sai desse vídeo, pula para outro lugar, não tem problema, pode continuar fazendo, tá? Agora eu quero falar só para quem está disposto a ouvir o que há de novo, o que a ciência trouxe de mais interessante. E trouxe de inúmeros dados científicos, neste vídeo aqui, trouxe a referência e vai aparecer aqui na tela, uma série de 3 artigos do Journal of Periodontology. O Journal of Periodontology, para publicar lá, ele tem um corpo editorial que vai avaliar, que vai analisar a fidedignidade daqueles dados científicos, se a pesquisa está bem conduzida. Então, são pesquisas confiáveis
e que elas caminham para um alto nível de evidência científica. E em 1990 foi publicada essa série de vídeos e que eles intitularam tudo isso do paradoxo do cálculo residual. Obviamente o cálculo residual ele não é desejado, a gente não quer o cálculo residual, mas a busca contínua, louca pelo cálculo residual, ela não tem por que existir, porque ainda que tenha cálculo residual, ainda que a gente enxergue o cálculo residual, não é ele que vai causar doença, e que se ele estiver em quantidade suficiente para tornar a superfície radicular não compatível, esse cálculo vai precisar ser removido. Ele não precisa ser removido na primeira sessão. Então, para quem usa, para quem está seguindo o método periodiária, obviamente, quem quiser saber fazer isso direitinho, com segurança, por favor, adquira o curso periodiária, porque ali a gente explica assim com detalhamento, de uma forma sequencial, didática. Se você está cansado de um monte de videozinho picado, pulado, é isso que você vai fazer. Mas eu ofereço do fundo do coração e de presente para você todos esses vídeos, todos esses posts, todas essas aulas gratuitamente, porque eu desejo de verdade melhorar a saúde bucal da população através dos dentistas. Mas se você quer aprender um jeito sem ter a sensação de estar perdido no meio de tanta informação, é o curso, é para isso. O curso ele tem uma sequência e ele tem uma didática e um passo a passo adequado para isso, é isso. Mas enfim, para aqueles que têm muita dúvida em relação ao cálculo residual, ao full out, se a superfície radicular ainda está não biocompatível, aquela bolsa não vai fechar. E é por isso que o jeito errado e iatrogênico de fazer periodontia é raspar e dispensar o paciente. Não pode. Tem que sondar e tem que estar sem bolsa profunda antes de dar alta. E é por isso que eu reforço aquilo que eu falei o vídeo inteiro. O tratamento periodontal não se resume a tirar cálculo. A gente vai fazer um tratamento que é equilibrar a microbiota das pessoas. Quando alguém fala assim, ai, mas pera, é duro, né? Porque a gente começa a raspar e raspa, vem aquele paciente cheio de tártaro, tudo sujo, tudo perdido, e depois a gente tira tudo, começa a fazer o tratamento restaurador pequenininho, daqui a pouco tá tudo errado, tá tudo sujo, tá cheio de tártaro de novo, nem terminei o tratamento restaurador. Então, por que ficou retido no tratamento que se chama raspagem? Não, raspagem é uma etapa do procedimento, mas se está formando cálculo de novo, se está com placa de novo, o tratamento não é só isso. Se você não conseguir associar alguma orientação, e não é uma orientação tipo assim, paciente vem aqui, como se você pegasse uma criança e fosse ensinar o beabá, vem aqui, vou te ensinar. A gente não pode ensinar o paciente adulto como se ele não soubesse nada, como se ele fosse uma folha branca. Não, o paciente tem uma história, tem um contexto, tem uma idade, tem uma coisa que será que interessa ele aprender esse tipo de higiene? Você falou alguma coisa para fisgar o interesse dele, por que ele vai precisar escutar isso que você tem que dizer? Eu já ouvi de paciente falando assim, eu não quero que ninguém fique me ensinando a escovar os dentes, não. Ensina meus filhos, eles que precisam aprender a escovar os dentes, eu não. Já ouvi isso, mas o que a gente precisa dizer para o paciente? Olha, você vai dizer por que é importante para ele. Os seus filhos precisam aprender a higienizar, mas isso do jeito que está insuficiente. Aí eu digo que ele pode perder, ele pode perder dente, tudo bem para o senhor perder dente, tudo bem? Eu estou ensinando isso porque isso faz durar mais, mas não tem problema. Se o senhor não quiser escovar os dentes, não tem problema. Eu estou aqui para devolver saúde. Esse é o meu trabalho, esse é o meu papel. Se você quiser que eu lhe devolva saúde, eu vou conseguir fazer com que você retorne bem periodicamente, bem próximo, e nesse retorno bem próximo, o senhor vai estar livre de problema, livre de
chance de ter doença periodontal. Vai custar um pouquinho mais caro. E quer saber? Tem gente que topa. Tem gente que tá tão, não quero tudo isso de esforço. E ele topa vir mais regularmente. Mas a maioria se sente tocada por esse tipo de abordagem. Então, tô dizendo tudo isso para falar que tratamento periodontal não é só raspagem, não é só remover cálculo, é um pouco de tudo, incluindo remover cálculo. E que mesmo, falando sobre o medo do cálculo residual, mesmo que fique com um pouco de cálculo residual, e se for só um pouquinho, porque havia uma neura de que é o cálculo residual que não deixava a doença periodontal ser resolvida. Até que muito mais tarde se descobriu que o problema é a população de bactérias, porque antigamente não havia meio de cultivar essas bactérias, então a culpa era do cálculo. Tinha uma pequena fibra óptica caríssima que chamava periscópio, e esse perioscópio. E o perioscópio era uma micro câmera colocada dentro da bolsa periodontal, onde você conseguia identificar onde havia cálculo residual para que fosse possível fazer um tratamento não cirúrgico. E também falando sobre tratamento não cirúrgico, se você que está me assistindo é super fã de terapia periodontal cirúrgica e não gosta de terapia cirúrgica, não tem problema. Ambos os formatos coexistem. Não existe superioridade nem em um nem no outro, desde que estejam bem conduzidos. Então, se você ama a terapia cirúrgica, não me segue mais, tá? Não assiste esse vídeo, não, porque eu amo terapia cirúrgica, amo terapia não cirúrgica, tenho excelentes resultados com terapia não cirúrgica. Os pacientes adoram esse tipo de terapia, os pacientes sentem os resultados e todos os esforços, tanto emocionais quanto de terapia e esforços financeiros, são direcionados para a terapia periodontal, para o tratamento e para a manutenção preventiva. Sobra dinheiro, direciono esse dinheiro para a manutenção preventiva, que é o segredo de longo prazo, é o segredo da periodontia lucrativa também, o tratamento também é o segredo do resultado da terapia periodontal. E assim a gente consegue que o paciente esteja mantido, a gente sabe que esse paciente é suscetível, a gente sabe que a gente vai ter resposta, a gente sabe que tudo isso vai ter solução. E assim a gente consegue ir mantendo. Então, reforçando, dentro dessa sequência de artigos falando do paradoxo do cálculo residual, está muito claro de que não é isso, que obviamente cálculo residual demais não é bom e que um pouquinho, desde que se feche, que a gente consegue a resolução das bolsas periodontais, mesmo que fique um pouco de uma sessão para outra, não tem grande problema, desde que você esteja cuidando, monitorando, controlando a microbiota, vai melhorar. E desde que a gente consiga dizer para o paciente que você vai entrar num sistema de manutenção, e é não só dizer, que o paciente realmente consiga aderência a esse programa. Com isso, a gente vai estar conseguindo controlar o cálculo residual. Pode acontecer, e acontece com frequência, da margem gengival contrair, e uma vez que ela tenha contraído, aquele cálculo ficou supragengival e a gente já consegue identificar mais facilmente e conseguir controlar, mas que não é necessariamente o cálculo o responsável pela cicatrização periodontal, porque, por exemplo, se não fosse isso, a gente ainda deixa cálculo residual e aparece o tal do cálculo residual e a gengiva desinflamou. Então, tem cálculo e a gengiva desinflamou? Como é que é isso? Como é que é isso que cálculo não é fator de risco para doença periodontal? É um fator relacionado, mas aquele cálculo eu já poli, já removi boa parte, mas ele ainda não é compatível com a saúde bucal, ele ainda está numa bolsa residual, eu vou removê-lo, mas que talvez eu não precise passar por todo o estresse, tanto para mim quanto para o paciente, para conseguir remover tudo. E que, por fim,
os estudos também, não trouxe isso hoje, mas em algum outro vídeo eu já mostrei esse dado, de que o alisamento radicular ele está sendo questionado. Se a gente precisaria realmente remover a totalidade do cemento contaminado, será que tamanha remoção de tecido dentário seria mesmo necessário para conseguir resultado? Bom, a literatura científica está dizendo, acho que não. E será que o ultrassom está causando tantos riscos à superfície dentária? Não também. Por quê? Os estudos de microscopia eletrônica de varredura estão mostrando que o instrumento manual também risca, mas que não é o risco, risca, não risca, que é o determinante para o resultado bem-sucedido do tratamento periodontal. Enfim, concluo aqui esse pedaço de assunto do tratamento periodontal, mas que deixa muita dúvida de se eu deixo o cálculo ao final ou não, para dizer que cálculo não é tudo de problema, é uma parte que a gente vai cuidar do cálculo residual, a gente vai sondar a bolsa residual, a gente vai orientar o paciente, a gente vai ensinar o paciente a importância da manutenção e vai introduzi-lo num sistema de manutenção preventiva e que com isso, com esse caldo bem misturado, a gente vai conseguir resultado. E que por fim, um paciente de tratamento periodontal jamais pode ter alta sem que ele esteja sem bolsa. E que ele jamais deveria ser abandonado à própria sorte depois que tivesse terminado o tratamento. Que ele precisa estar num programa que funcione com pessoas que realmente saibam orientar a importância dessa manutenção preventiva e que com isso a gente consiga então devolver a saúde bucal para as pessoas. E quero encerrar esse vídeo te convidando para o canal do Telegram. No Telegram, você pode procurar Periodiária no Telegram e simplesmente entrar ali. Você pode procurar no YouTube, eu coloquei os links do Telegram, no Instagram, sempre no Stories, vai ter o link do Telegram. Entra lá. Telegram é muito prático, porque dá pra você colocar 2 vezes acelerado, dá pra você ouvir no carro, porque ele vai falando acelerado, você vai acabar escutando toda a minha conversa lá. E ali, assim, eu comento casos clínicos, comento postagens, e ali são pílulas diárias de motivação dessa periodontia que aparece todo dia no seu consultório e vai fazer uma diferença gigante em termos de faturamento e fidelização por conta de uma odontologia e periodontia muito bem feita. Eu espero que o seu comentário, se você gostou, se não gostou, o que você achou, o que você não achou, você faz isso, achei difícil, achei fácil, o que quer que você tenha colocado, eu preciso te ouvir, para eu não ficar falando só de um lado, eu quero te ouvir também, porque eu também te escuto, tá bom? Muito obrigada de coração e até o próximo vídeo.